Daremos continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso que peço aos irmãos que abram suas Bíblias nessa epístola. Primeiro aos Tessalonicenses, agora no capítulo 2. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu já vou adiantando. Esse capítulo 2, irmãos, ele tem uma temática única, praticamente. Então nós vamos discorrer sobre todo o capítulo em alguns sermões. Esse aqui será o primeiro sermão. 1 Tessalonicenses 2. Nesta oportunidade nós vamos ler, compreendendo o contexto, do 1 até o 12. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Diz a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, autoritativa, inerrante. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante de Ti e diante da igreja, Senhor, para anunciarmos as verdades contidas nesse texto, Senhor, com muito temor e tremor. Fazemos isso, ó Deus, rogando que o Teu Espírito seja conosco, sobre nós, esteja nos conduzindo, Senhor, em cada palavra, Senhor, em cada gesto, em cada ação, cada manifestação, ó Deus, na oportunidade em que iremos expor a Tua palavra, Senhor, essas verdades aqui contidas, escritas, sim, pelo apóstolo Paulo, mas que o fez movido pelo Teu Espírito. Palavra esta, Senhor, que foi preservada até nós e agora temos o privilégio, Senhor, de tê-la em nossas mãos. Sabemos, ó Deus, que a custas de muitas vidas, Senhor, que por amor à Tua igreja e sem amor à sua própria vida, se entregou para traduzir. Alguns, ó Deus, não foram usados por Ti para traduzir, mas tiveram a coragem de transportar, de levar, Senhor, escondido, contrabandeada, essa palavra para tantos lugares, também à custa das suas vidas. Outros que a distribuíram, que a copiaram, outros que a compartilharam. E aqui, Senhor, nós nos encontramos como privilegiados, Senhor, desta palavra.
não bastasse, ó Deus, levantastes homens para comentar esta palavra, para nos ajudar, Senhor, a entender com profundidade, Senhor, a mensagem, o que Tu intentaste deixar, Senhor, para o Teu povo, para que lesse, compreendesse e aplicasse em suas vidas. Tudo isso, ó Deus, bendizemos o Teu nome, porque isso é o cuidado para com os Teus. Então, ó Deus, age para que possamos, ó Deus, com toda fidelidade, trazer, Senhor, a Tua mensagem hoje e que haja ouvidos, ó Deus, prontos e preparados para ouvir. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Defendendo o Evangelho. Defendendo o Evangelho. Esta é a primeira parte, a parte introdutória e parte inicial da série de sermões que vamos pregar nesse capítulo. O tema da defesa do Evangelho, irmãos, é sempre atual. Sempre atual. E por conta disso, chega a ser até impressionante. E queremos mostrar isso aqui para os irmãos, nessa oportunidade. Sempre vai ser, a defesa do Evangelho sempre vai ser um tema atual. Evidentemente que em alguns momentos é mais ainda e mais importante. Talvez a nossa época seja uma dessas épocas. Não é de estranharmos que em plena era virtual, das relações virtuais, por meio das redes sociais, viabilizado pela tecnologia da informação, a internet, um dos mais conhecidos canais de postagem evangélica no Brasil se chama Defesa do Evangelho. Defender o Evangelho, a religião, contra seus detratores. Detratores são aqueles que atacam, difamam e desvalorizam. É uma parte da teologia chamada de apologética. Todo cristão deve ser um apologeta. Todo cristão deve defender o Evangelho. Essa é a nossa tese. Queremos mostrar isso para os irmãos hoje e nos próximos sermões. Porque são muitas as estratégias que os inimigos do Evangelho usam para atacar a mensagem da cruz. E a gente precisa entender que o ataque à mensagem de Cristo é um ataque à própria igreja de Jesus Cristo. Uma das coisas que as igrejas verdadeiras, as igrejas fiéis precisam entender, precisam saber, precisam internalizar, precisam estar atentas, é que elas são de fato o alvo preferido dos inimigos de Cristo. Elas são o alvo principal, talvez até o alvo único. Então, meu irmão, você que é desta igreja aqui, fica atento, porque essa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja apostólica, é uma igreja de Jesus Cristo. Vejam o exemplo da igreja de Tessalônica. O que era a igreja de Tessalônica? Nós vimos que era uma igreja modelo, uma igreja que deve ser imitada pelas outras, uma igreja em que as virtudes precisam ser observadas e nas nossas igrejas essas virtudes devem ser cultivadas, essas virtudes devem ser ampliadas, amplificadas, e essas virtudes devem ser buscadas quando não existe. Paulo e seus cooperadores afirmaram isto com toda segurança, para nós e para todos aqueles que vão ouvir, vão ler essa palavra e vão ouvir essa mensagem. E o que ocorre com igrejas que têm essas características? Elas são alvo, elas se tornam alvo, elas se tornam a preferência dos ataques dos inimigos do reino de Deus, dos inimigos do Evangelho, dos inimigos de Jesus Cristo, dos opositores a Deus. Nós vimos que, após manifestar sua gratidão, Paulo e seus companheiros, por essa igreja tão amada, uma igreja de referência para a Macedônia e para a Acaia, Paulo vai adentrar agora num assunto
que se nós observarmos, irmãos, só sobre uma perspectiva, talvez a gente vá deduzir que esse assunto é de cunho particular, pessoal. Nessa leitura que nós lemos, veja o que é que Paulo começa a dizer: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Porque a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, Paulo está se defendendo, né? Paulo está defendendo seu agir, sua estada, sua ação, seu ministério, junto com aqueles irmãos ali em Tessalônica. Parece que é algo pessoal, mas eu vou mostrar para os irmãos que não é pessoal. Ele começa mostrando a maneira como ele, Silvano e Timóteo procederam no meio daqueles irmãos. Vai dando explicações de como eles se conduziram, como eles se comportaram lá. Por que Paulo estava fazendo isso? Que razão leva ele, depois de um elogio e de mostrar que aqueles irmãos eram referência, começa a tratar sobre isso? O que levou Paulo a fazer uma defesa de si em especial e dos seus irmãos que lhe acompanhavam? Sabe o que foi, irmãos? É que por meio dessa autodefesa, digamos assim, Paulo, na verdade, estava defendendo o evangelho. Paulo não estava preocupado com a reputação dele, com seu nome, conquistado ao longo de tantos anos de farisaísmo, mas ele estava preocupado com o evangelho que ele pregava. Ele estava preocupado com a igreja. Os inimigos da cruz de Cristo, que são inimigos do evangelho, tinham uma estratégia maligna muito bem elaborada, e eu quero mostrar isso para os irmãos nesta oportunidade. Sabe qual era? Ele queria suscitar, preste bem atenção, entre os irmãos daquela igreja, da igreja de Tessalônica, desconfiança com relação aos mensageiros do evangelho. Os inimigos fizeram o seguinte, claro, os irmãos já sabem, os inimigos do evangelho sendo direcionados, conduzidos por Satanás, porque Satanás faz isso. O mundo do jaz no maligno, as pessoas, irmãos, estão sendo influenciadas por Satanás. De novo, nós fazemos aquela lembrança. Não pensem que possessão maligna só é quando a pessoa fica falando grosso, fala diferente, parece que está incorporando o espírito de alguém, começa a ter força descomunal, perde o equilíbrio, começa a espumar. As pessoas pensam que a pessoa só está possesso por Satanás só quando apresenta essas características. De forma alguma. A pessoa pode estar perfeitamente possessa por Satanás e estar bem tranquilo, bem aparentando uma calma, uma tranquilidade, falando manso, mas à medida que ele está falando e se portando e se conduzindo conforme a vontade de Satanás, conduzido por Satanás, ele está sendo possesso por Satanás. O que é que eles fizeram? Suscitaram desconfiança, desejavam suscitar desconfiança com relação aos mensageiros do evangelho, porque se eles fossem bem-sucedidos em fazer com que aqueles irmãos desconfiassem das intenções, das razões, dos motivos pelos quais aqueles irmãos estavam ali pregando o evangelho, o próprio evangelho seria atingido em cheio. Então veja que é um estratagema satânico. Satanás é um mestre do engano, mas a Bíblia, irmãos, o desmascara. Por isso que a gente precisa da Escritura o tempo todo, precisa ser instruído pela palavra para compreender o agir de Satanás.
Quem não tem conhecimento não identifica, não vê, não compreende que determinadas falas estão atingindo a igreja, estão procurando minar as barreiras da igreja. Os inimigos ali, por meio de calúnias, tentavam corroer a influência da mensagem do apóstolo Paulo e dos seus cooperadores. É como se eles estivessem dizendo: Paulo e esses aí que estão acompanhando ele, não se iludam não, eles são enganadores. Eles aparentemente são pessoas que ajudam, mas na verdade são egoístas, e com esperteza estão tentando explorar vocês. Não pensem que eles vêm de tão longe só com esse papo de pregar o evangelho, eles querem algo mais. Você acha que alguém vai vir de tão distante e fazer essas coisas sem nenhum interesse? Você acha que ele está fazendo o que ali? Irmãos, isso chama suspeita maligna. Muitos cristãos caem nisso. Dardos inflamados do maligno são esses dardos que vêm com veneno na ponta, que atingem. Se você não estiver preparado com o escudo da fé, né, você vai cair. Você vai começar a dizer: rapaz, parando para pensar mesmo, quando você faz isso aqui, ó, parando para pensar, eu vou avaliar, eu vou analisar. Eu já escutei isso, irmãos, dentro da igreja, de um oficial que foi instruído por muitos anos pela palavra fiel, e por causa de um acontecimento ele disse: eu realmente vou ver se todos esses anos de fato fulano não estava com outras intenções. Eu vou agora refletir sobre cada ação, cada decisão. Satanás já conseguiu seu objetivo. Então, por amor do evangelho, Paulo foi defender. Como se deu essa defesa do evangelho em Tessalônica? Eu quero mostrar isso para os irmãos. Em primeiro lugar, se deu por meio da conduta de Paulo e dos missionários. Como eles se portaram? Como eles se portaram? Pregando a mensagem fiel em meio a muita luta. O seu comportamento foi, primeiro, era visto como uma pregação fiel. E isso em meio a dificuldades. Versículo 1 e versículo 2: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Vejam que, mais do que ninguém, Paulo e seus companheiros missionários apelam para os próprios irmãos de Tessalônica, que sabiam que fruto eles haviam colhido. Esse fato, irmãos, era inegável. Ninguém ousaria dizer que depois dos apóstolos essa igreja não frutificou, porque o testemunho desses irmãos, como nós mostramos anteriormente, como é visto no capítulo 1, se espalhou por toda aquela região. O evangelho, por meio desses irmãos, havia ecoado em todas as direções, mas os inimigos do evangelho, orquestrados por Satanás, estavam tentando atingir os mensageiros, e nós precisamos atentar muito bem para isso. Por essa razão, guiado pelo Espírito, Paulo vai direto à questão, porque a acusação era de que eles tinham segundas intenções para com aqueles irmãos. A acusação era de que eles queriam ganhar alguma coisa com eles. E Paulo diz: meus irmãos, vocês sabem, vocês mais do que ninguém sabem, que a palavra de Deus frutificou desde o momento em que nós estivemos aí com vocês. A vida de vocês é diferente. A conduta de vocês mudou. A compreensão de vocês mudou.
Vocês abandonaram os ídolos, vocês começaram um processo de santificação, vocês começaram a pregar o Evangelho, o genuíno Evangelho. As pessoas estão ouvindo, eles estão vendo isso, vendo na sua vida, eles estão vendo isso no trabalho, os que visitam a casa de vocês. Quem porventura vai na igreja está vendo a mudança. Por isso que Paulo diz: você sabe que a nossa estadia com vocês foi valiosa. Foi valiosa para nós, mas para vocês também, porque nós viemos lhes dar algo valioso. Nós não viemos tirar nada de vocês, mas sim dar. Tanto é que vocês estão frutificando. E eles trouxeram, irmãos, aquilo que era mais valioso para eles: o Evangelho. Muitos não têm ideia do valor do Evangelho, porque sua visão ainda está nas coisas terrenas, sua visão ainda está no plano aqui, irmãos, horizontal, não está no plano vertical. Então eles não conseguem. É como uma pessoa que não tem conhecimento de uma pedra preciosa e a coloca na mão e recebe algo na mão, e ele não consegue identificar que aquilo é valioso. Mas Paulo disse: vocês frutificaram. E por que vocês geraram fruto? Por causa daquilo que foi plantado no meio de vocês. E Paulo, irmão, não veio com pompa, com esplendor exterior, como costumam ser as entradas públicas de embaixadores nas cidades. Paulo entrou ali, irmãos, por meio de perseguição, tendo sido até em Filipos espancado. Eles não chegaram com palavras sedutoras, cheias de vaidade, de sabedoria humana, como os falsos mestres que os acusavam. Não vieram com engano e astúcia, com palavras aduladoras, cobertos de cobiça, ou com vistas à vanglória, à vantagem mundana. Não vieram com vãs filosofias, contradições e mandamentos dos homens. Vieram com a sã doutrina, as palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava completamente seguro daquilo que havia trazido para aqueles irmãos, as boas novas, porque ele estava preocupado com a alma daquelas pessoas. Eles não chegaram de mãos vazias para tirar, eles chegaram com as mãos cheias para dar. Eles tinham o que oferecer. Por isso que a sua estadia não se tornou infrutífera. Aqueles irmãos sabiam disso, tinham recebido da mão deles, não podiam negar essas verdades, mas essa era a insinuação que vinha do arraial do maligno. Paulo disse: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O texto não diz, irmãos, mas ficamos imaginando o que não podia ter sido dito a respeito de Paulo e seus cooperadores. As suspeitas malignas. Alguns conhecidos podiam dizer àqueles irmãos: vocês realmente conhecem a vida desses homens? Vocês sabem o que aconteceu com eles lá no passado? Vocês sabem, vocês têm noção. Anteriormente, por que é que eles estão aqui? Por que é que eles estão sendo perseguidos? Por que é que o pessoal está se voltando tanto contra eles? O que é que está acontecendo? Vocês não pararam, não? Começa a colocar, que a gente chama caraminhola, né, na cabeça. Paulo deu, irmãos, quando estava sendo perseguido. Poderia ter desistido logo, né? Já imaginaram isso? Paulo, quando chegou e enfrentou dificuldades, poderia ter, tem tanto lugar para ir, né? Tem tanto lugar para pregar. Essa dificuldade aqui,
Talvez não seja Deus que queira, não. Tanto sofrimento, tanto perigo. Ele não desistiu, irmãos. Não desistiu. Foram caluniados. Os irmãos lembram que antes eles estiveram na prisão. Não foi? Por isso que muitos podiam ter dito: você sabe por que é que ele foi preso? Você não sabe, né? Você não sabia? Aí os irmãos falam: rapaz, foi preso. O que será que aconteceu? Eles lhe disseram por que foram presos? Será que eles contaram a verdade? Sabia que eles eram considerados tão perigosos que não bastasse terem sido presos, seus pés foram amarrados no tronco. Só se faz isso com um indivíduo de alta periculosidade, né? Não bastasse estar numa cadeia, numa cela de uma prisão, trancado, fechado, ainda amarrado no tronco, com os pés no tronco. Paulo passou por muitas angústias, mesmo assim não desistiu. Encontrou forças e continuou a obra. Eles fizeram o que Cristo ordenou, como está lá em Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Essa conduta, irmãos, era uma verdadeira defesa do Evangelho. Não podia haver motivação egoísta diante dessa realidade. Paulo estava dizendo que o interesse deles era transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem fiel. Quem, irmãos, enfrentaria tamanha oposição senão pelo reino de Deus? Senão para defender o Evangelho. No versículo 3, irmãos, encontramos na conduta do apóstolo Paulo outra forma de defender o Evangelho, que é buscar agradar a Deus e não aos homens. Observem: pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse, é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Demonstrando, irmãos, que o objetivo dos missionários era agradar a Deus e não aos homens, Paulo defendeu sua conduta no meio dos irmãos de Tessalônica e, consequentemente, estava defendendo o Evangelho. Pela forma, irmãos, como Paulo fala, vemos que seus oponentes lhes acusavam de algum tipo de impureza, de fazer coisas com dolo, com má intenção. Dolo é até a má intenção. Continuava insistindo que os motivos, as intenções deles não eram puras, como se eles tivessem vícios. Aqui, irmãos, não seria assim uma impureza de sentido sexual, mas uma impureza das inclinações, das razões, agir tentando enganar, prejudicar de forma intencional. Considerando, irmãos, o mundo daquela época, cheio de falsos mestres, de falsos filósofos, de feiticeiros, de ilusionistas, aqueles homens estavam muito provavelmente tentando dizer que Paulo, Silvano e Timóteo tinham esse mesmo procedimento desses homens. Os inimigos do Evangelho estavam direcionando suas acusações para o lucro pessoal daqueles irmãos por meio do dinheiro ou da fama. Eu acho que eles querem alguma coisa nesse sentido. Se não for dinheiro, se não for, que eu não sei, a gente não sabe, talvez eles queiram fama. E quando eles estiverem famosos, quem sabe, depois eles vão ganhar o dinheiro. Eles são espertos. Paulo está negando tudo isso, irmãos. E não havia a mínima possibilidade disso ter ocorrido com esses mensageiros de Deus. Paulo apela para a verdade, o evangelho da verdade que eles pregavam. Ele disse: nós fomos aprovados por Deus.
E veja que nós pregamos a verdade e essa verdade frutificou. Agora veja que frutos esses irmãos deram. De novo, não é esse fruto que o pessoal pensa aí, não. Você frutificou, você prosperou. É a prosperidade espiritual. Não se estava falando de prosperidade financeira. Estava falando daqueles irmãos serem imitadores de Cristo, imitadores dos apóstolos. E o que é que eles ganharam por imitar a Cristo? Sofrimento. Mas Paulo diz que eles frutificaram. Que fruto foi esse? Não é o fruto, irmãos, da vantagem pessoal. É o fruto do Espírito. Paulo ali, irmão, não estava dizendo que eles tinham aptidão, dignidade para serem ministros da palavra. Mas eles foram comissionados por Deus e estavam tendo prazer e o privilégio de compartilhar a palavra com aqueles irmãos. Ele disse: olha, Deus nos deu essa graça e nós estamos fazendo isso e vocês estão experimentando isso. Por quê? Porque isso não está acontecendo na tranquilidade, no sossego, e sim por meio de lutas e perseguições. A questão, irmãos, é que o evangelho, quando ele é pregado fielmente, ele não agrada os homens. A mensagem do evangelho não agrada diretamente aos homens. Paulo, Silvano e Timóteo não estavam transmitindo para aqueles irmãos ali somente passagens agradáveis, de estímulo, de autoajuda, para massagear o ego. Ele não estava pregando algo do tipo: Deus não te colocou por cauda, mas por cabeça. Não estava pregando isso, não. Nem coisas parecidas. Vou poupar os irmãos de frases que os irmãos já conhecem, já têm ouvido muito por aí. Eles não estavam adequando o evangelho para acomodar o gosto dos ouvintes. O que estava lá na passagem bíblica, eles estavam ensinando. E ninguém podia contestar isso. Paulo disse: você está vendo que eu estou pregando o evangelho da verdade. Abra a Bíblia. E Paulo ainda diz: não usamos de linguagem de bajulação. Não tínhamos intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Veja, irmãos, que coisa interessante. Paulo também apela para a consciência de Deus. Por quê? Porque há coisas que o homem não tem como discernir os motivos íntimos do coração de seus semelhantes. Há coisas que realmente não dá para saber, somente Deus. Então Paulo, para não ter dúvida nenhuma, diz: os irmãos estão vendo isso e Deus também sabe. Observem aí, vejam que nós não andamos buscando glória de homens, nós não estamos buscando o favor dos homens, nós não viemos aqui trazer uma mensagem para vocês se sentirem bem e assim vocês retribuírem isso para nós. Embora, veja isso, haja uma honra devida aos ministros fiéis da palavra, há uma honra, tem que ser estimados, devem ser estimados como mordomos dos mistérios de Deus. Mas Paulo deixa claro que não está buscando essa honra, ele não está buscando isso não, como faziam os fariseus, os falsos mestres, que recebiam honra uns dos outros, e não buscava a honra de Deus, a glória de Deus. Eles não agiram no sentido de obter glória entre os homens. Pelo contrário, pregavam doutrinas que não eram de homens, nem agradáveis aos homens. Possivelmente aqui estava uma das grandes razões para o desprezo e a perseguição a esses missionários. Porque o verdadeiro evangelho denuncia o pecado dos homens, expõe suas falhas, manifesta seus defeitos, distingue o joio do trigo, o verdadeiro do falso. Os falsos mestres, irmãos, ficam expostos com a exposição do verdadeiro evangelho.
expõe na hora. Por isso que eles atacam os mensageiros do evangelho genuíno. Pelo que vemos, irmão, no relato desta carta, especialmente nesse capítulo, esses inimigos estavam centrando esforços no apóstolo Paulo. Eles atacaram a pessoa de Paulo, a mensagem de Paulo, o propósito de Paulo e o método de Paulo. Com que objetivo? Atacar o evangelho. Irmão, nessas palavras iniciais, quero mostrar que nós devemos seguir o exemplo desses missionários e também levantarmos a bandeira da defesa do evangelho. A palavra de Deus nos mostra que estamos em constante guerra contra o inimigo, e uma igreja fiel não pode baixar sua guarda, porque o inimigo tem muitas estratégias e ele não cansa. Ele não cansa. Ele não tem nossas limitações. E ele tem muitos e muitos seguidores e adeptos. Ele é como um leão que o tempo todo está rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele tem todo o interesse de fazer mal à igreja. Então, defender o evangelho hoje é defender a igreja. Caso, claro, a igreja seja uma igreja bíblica. Se não for, defender o evangelho é atacar a igreja. E creio com toda certeza, irmãos, que esta igreja é uma igreja verdadeira. Então eu pergunto, uma pergunta de aplicação, já buscando concluir: que esforço você tem feito para defender o evangelho? E mais uma vez digo que você não pense que essa luta é apenas dos apóstolos, dos missionários, dos pastores, dos oficiais da igreja. É claro, estamos cientes que o que se apresenta aqui é uma grande referência para os pastores. Aqui encontramos os atributos de um pregador fiel na pessoa do apóstolo Paulo. E todos os pastores devem se espelhar neles. E digo mais, aqueles que não apresentam esses atributos não podem ser considerados sequer ministros fiéis do evangelho. Paulo mostrou aqui que ele foi pregar o evangelho. Ele não foi lá buscar vantagens. Ele não foi buscar conforto. Paulo não foi buscar lucro, mas trabalho. Não foi atrás de reconhecimento dos homens, mas de fazer a vontade de Deus. Assim deve ser com todo pregador fiel do evangelho. Mas a defesa do evangelho não cabe apenas aos pastores, nem aos oficiais da igreja. Quem quer que você pense assim é o inimigo, para que a igreja fique mais vulnerável. Ele quer o quê? Menos soldados na batalha, lógico. Por isso que ele sai atacando, jogando os dardos inflamados. Meus irmãos, nós não temos ideia das artimanhas do inimigo, da quantidade de armas que ele utiliza. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. O que é que ele fez aqui? Resolveu atingir em cheio a reputação de quem prega o evangelho, porque assim atingiria também o evangelho. Desqualificando o mensageiro, desqualifica-se a mensagem. Não é essa a estratégia usada até hoje nos tribunais, nos julgamentos? Os advogados de defesa tentam desqualificar as testemunhas de acusação, retirar sua credibilidade, para que quem julga não crê nas suas palavras, mesmo que ele esteja falando a verdade. Também não se faz isso no meio político. Os adversários políticos, por meio de seus marqueteiros, tentam atingir a honra e a credibilidade do seu oponente, para que as pessoas tenham razão para não votar neles. É o que fazem. Tentam atingir o mensageiro para atingir a mensagem. Faça como esses missionários. Continue pregando a mensagem fiel do evangelho,
mesmo em meio às lutas. Creia piamente naquilo que você está pregando, mesmo que em meio a muita dificuldade. Manifeste na sua vida esse evangelho, lute por ele, porque assim você vai estar defendendo o reino de Deus, a igreja de Deus. Você, crente verdadeiro, eleito, sabe o quanto o evangelho trouxe de frutos para a sua vida. Só o eleito sabe. Você sabe que defender o evangelho é defender a igreja, coluna e baluarte da verdade, porque é por meio da igreja que o evangelho é proclamado. Não se engane, não se assuste com a oposição. Tenha ousada confiança em Deus para continuar anunciando esse evangelho. Como sabemos e temos visto e até experimentado, vamos ser desprezados pelos amigos, pelos parentes, até pelos da nossa própria casa, por crer nesse evangelho da graça. Porque o evangelho da graça tira do homem a glória e põe em Deus. O evangelho que não massageia o ego, o evangelho que requer arrependimento, confissão de pecados, humilhação, serviço ao próximo, abnegação, amor abnegado, sacrifício. Esse evangelho vivido vai levar a pessoa a ser maltratado, a ser desprezado, mas a Bíblia diz, também vai ser bem-aventurado aquele que por causa de Cristo for perseguido. Paulo, Silas e Timóteo assim o foram, mas não pararam, continuaram. Pela graça de Deus, as perseguições que passaram, na verdade, serviram para eles como um estímulo para continuar a sua viagem missionária. E foram parar em Tessalônica. E a perseguição continuou, porque eles só conseguiram ficar em Tessalônica 3 semanas. Se fosse pelo lado humano, irmãos, o que é que se ia dizer disso? Rapaz, esse povo é de Deus mesmo. Como pode ser de Deus? Por onde eles passam e pregam o evangelho, eles não são assim bem quistos, não. O povo não vai atrás deles, não. Pelo contrário, tem muita gente que tem raiva e persegue. Aí se pergunta, esse povo todinho está errado, é? Esse povo todo está errado. Que está atrás de Paulo, esses companheiros dele, não podem parar num canto. Não conseguem ficar muito tempo num lugar. Eu diria, irmãos, busquem agradar a Deus e não a homens. Esta é mais uma maneira de defender o evangelho. Uma vez que você é chamado por Deus, separado por Deus, aprovado por Deus, não pare. Deus vai lhe capacitar para que você seja um apologeta, um defensor do evangelho, um cristão ousado no falar, que teme muito mais a Deus do que aos homens. Encha-se da palavra, e o Espírito vai colocar na sua boca as palavras corretas na hora de falar a respeito do evangelho. Não baixe a guarda. E eu posso dizer com toda certeza, Deus é contigo, Deus vai ser contigo. Não se assuste com a oposição. Agora também tenho que lhe dizer, pode ser que você morra. Estevão foi ousado, estava cheio do Espírito Santo e morreu. A oposição ao evangelho sempre vai existir. E a oposição ao evangelho pode indicar que você está no caminho certo. Pode indicar que você está no caminho certo. Que você não está mercadejando a palavra, que você não teme falar a verdade. Cristo, irmãos, nos confiou o evangelho. O que é que devemos fazer para defender o evangelho? Primeiro, pregar a palavra fiel, mesmo em meio a lutas. E em segundo lugar, buscar agradar a Deus e não aos homens. Defenda o evangelho para a glória de Deus. Amém.